Olá, resenheiros e resenheiras aqui do canal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Andreia. Hoje eu quero comentar com vocês o que eu achei dos 3 últimos episódios de Sky in Your Heart. Eu vou falar pra vocês assim, só por cima o que aconteceu. Eu não vou fazer uma review detalhada de todos os episódios, porque são 3 episódios, senão o vídeo teria aí em torno de 1h30 pra mim fazer uma review detalhada igual eu costumo fazer. Eu vou fazer uma análise do que eu achei, vou dar a opinião de alguns momentos da série que eu achei muito bom. Então, se você gostou deste final de Sky, deixa aqui nos comentários qual foi o momento que você mais gostou no final de Sky, que eu vou responder vocês. Se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa as notificações para saber quando eu coloco vídeo novo no canal. Deixa seu like, que é importantíssimo vocês deixar o like e compartilhar o vídeo também. Certo, resenheiros? Bem, vai. No episódio 6, a gente viu que depois que o Prince deu permissão para que o Fá flertasse com ele, o Fá começou a flertar ferozmente. Ele leva café da manhã para ele vai, deixa a declaração no quadro da escola. Ele não esconde de ninguém que ele realmente deixa várias plaquinhas durante o caminho com bilhetes falando coisas românticas para ele. Então, eles têm momentos fofos junto. Ele faz serenata, uma serenata péssima, que nem o Prince fala pra ele que foi a pior serenata que ele já ouviu. E aí ele acaba passando a noite na casa dele e eles começam a conversar, fazer perguntas e respostas um pro outro. O Prince decide levar ele com os amigos deles em Chiang Mai, acho que é assim que fala, pra poder fazer um passeio, conhecer. E lá eles tiram várias fotos, eles se diverte, ele compra coisa doce no formato de coração, ele compra pra ele uma bebida que é a tal Oshi, que sempre tá nos BLs, né? E aí ele fala pra ele beber, que ele vai dar pra ele. Ele fala que não. Aí ele acaba convencendo ele deixa ele servir ele, senão ele vai gritar pra todo mundo que gosta dele. Ele não acredita quando ele vai gritar e falar que tá bom. Aí ele dá na boca dele, no meio da rua, que deixa o Prince com muita vergonha. E aí ele acaba dando um beijo no rosto do Prince, o Prince fica com mais vergonha ainda. E eles estão ali tudo se divertindo naquele momento. E é engraçado, porque no comecinho, quando eles chegam na cidade, os amigos do Fá acham que o carrão que eles viram é o carrão do Prince. E não é, o Prince foi com uma caminhonete. Só que até aí, o Fá acha que o Prince é uma pessoa normal, né? Aí o Prince, na hora que deixa eles no hotel, o Fá pergunta o que ele vai fazer. Ele diz que vai pra casa se refrescar porque ele vai encontrar com os amigos dele, que faz tempo que não vê. Aí a mãe dele liga, ele fala que vai acompanhar o Prince até lá fora, e nisso a mãe do Prince liga e ele conta que tá com o Fá. E ela pede pra que ele leve ele na casa, pra ela conhecer. E o Prince leva o Fá. Só que quando o Fá chega lá, ele vê que a casa dele não é uma casa, é a casa, tá? É enorme a casa dele, é big. Ele ainda fala que a casa que ele está não é a casa principal, por causa que a casa principal está em reforma. E aí chegam, a mãe dele tá com uma roupa toda tradicional, falando toda assim, sabe? Porque aí o Fá descobre que o Prince, na verdade, é um príncipe mesmo, literalmente. Porque o Prince, ele vem de uma família de lords. Então ele é uma pessoa da realeza. Aí a mãe do Prince até faz uma pegadinha com ele, quando ele não sabe como conversar com ela, ela fala que tá brincando, que ele pode falar com ela normal. Aí ela vai se trocar e ela meio que já se apaixona pelo Fá. E ela fala que o Prince sempre fala dele, e ela começa a entregar que o Prince falava muito do Fá, e o Prince fica com vergonha. E aí ela fala pro Fá assim, e pegar o carro que ele vai levar, pra ele levar o Prince no encontro com os amigos. E a hora que o Fá sai, ela diz pra ele assim que nossa, que o namorado dele é muito bonito. Ele fala, que namorado, mãe? Aí ela fala, deixa de ser tímido. Se não é ainda, vai ser. Ela fala pra ele, porque ela já tá apaixonada. Ela fala, eu aprovo, eu super aprovo esse namoro. E ele vem com o carrão, que é um carrão amarelo, conversível, chique, né? E eles vão, porque ele podia escolher qualquer carro, que eles têm vários. Eles vão pra essa reunião do Prince com os amigos dele. Lá eles estão bebendo, tudo, e quem que vai estar lá? A mãe dele ainda fala, o Sense vai estar lá, que é o cara que fez o Prince sofrer bastante. Ele fala que sim, mas que ele é passado. E aí eles estão ali conversando, o Fá não gostou, porque antes deles irem pra lá, eles estavam jantando. E enquanto eles estavam jantando, esse Sense chega e fala assim, ai, oi Prince, como você tá? Aí o Prince fala que tá tudo bem, aí ele fala, posso falar com você? Aí o Fá fica olhando, ele vira pro Fá e fala assim, a sós. Tipo assim, ele toca o Fá.
Aí o Fá fica puto da vida, levanta e ele tá conversando com o Prince. E aí o Fá, pra provocar o Prince, começa a conversar com uma moça. O Sense fala pro Prince assim que o Fá não parece ser uma pessoa muito confiável. Quando ele olha, ele vê ele conversando com uma moça. Gente, eu nunca vi o Prince, que é aquela coisa mais calma do mundo que a gente já viu. Aquela calma dele some. Ele levanta furioso, menino, parece um vulcão de raiva. Acata o Fá pelo braço e sai puxando ele assim. Aí o Fá dá risada. Aí ele fala, por que você tá rindo? Ele, ué, você não tava conversando com seu amigo? Ele, você fez de propósito pra me fazer ciúme? Ele, eu só estava conversando com ela. Tipo assim, eu só fui gentil. Aí ele pega e dá um selinho no Prince e fala pra ele, agora você já tá mais calmo? Aí ele fala, vamos logo. Aí os dois vai pra essa reunião com os amigos. Chega lá, ele apresenta o Fá como um amigo íntimo. Então os amigos já sabem o que quer dizer. E esse Sense fica ali o tempo inteiro insinuando que ele com o Prince, isso, aquilo. Tanto que ele queria sentar do lado do Prince e o Fá não deixa. Aí tem uma hora que eles estão bebendo, o Fá fala pro Prince não beber muito. Ele fala que não tem problema e continua bebendo. E aí ele recebe uma ligação, ele sai pra atender, é o Dal. Ele fala que tá tudo bem. Aí uma moça, na hora que ele tá voltando, uma moça desmaia junto com ele ali. Ele é médico, gente. Pelo menos eu acho que um médico que seja um médico que não trabalhe só pelo dinheiro, trabalhe pela questão de salvar a vida das pessoas, vê uma pessoa passando mal, ele vai socorrer, não é? Ele levou ela para uma sala. Bem na hora que ele tá passando com a moça, dá pra ver que o garçom tá junto e que a moça tá desmaiada. O tal Sense aponta pro Prince que o Fá já achou companhia. E ele olha e ele levanta para ir atrás dele, aí ele fala assim que ele não precisa ir lá interromper o Fá. Que se o Fá quiser, ele volta. E aí o Prince, que já tá bebendo ali, fica ali bebendo com os amigos dele e fica muito bêbado. Quando a moça tem uma melhora, o Fá fala pra ele chamarem um médico, uma ambulância e levá-la pro hospital, porque isso não é correto, e pede pra que ela beber menos. E ele volta pra mesa. Quando ele chega na mesa, o Prince tá muito bêbado, chega a tá desmaiado. Aí ele pega e vai levar ele embora. Esse moço Sense fala que não, que ele pensa que ele não precisa levar o Prince não, que ele que vai cuidar dele. Aí ele fala assim que ele não tem que cuidar dele, que eles foram juntos e ele vai levar ele que vai cuidar dele. Ele melhor do que ninguém pode cuidar dele. Aí ele fala assim, ué, você não estava cuidando da moça? Ele falou assim, não fale o que você não sabe, o Fá fala pra ele. E bem nessa hora, a moça chega, o Prince já tá acordado, e ele tá segurando o Prince. Aí a moça chega e fala assim, obrigado por você salvar a minha vida. Tipo, quebrou a cara do outro, que é aquela cobra venenosa que tava querendo ali colocar, sabe, causar confusão. Aí eles vão pro carro, e lá ele explica que a moça passou mal, tudo. E aí o Prince acaba beijando o Fá. É tão bonitinho, porque nunca é ele que beija, né? Sempre é o Fá que beija ele. E o episódio 6 acaba nisso. No episódio 7, eles voltam pra aldeia. Todo mundo percebe que os dois estão num clima de romance pra lá e romance pra cá. E aí o Prince fica todo besta, o Fá leva ele pra escola, dá um beijo no rosto dele. Aí a Yaya fica toda feliz. Aí a Yaya fala assim, vocês já estão namorando? Ele fala, não. Ela, hã? Aí ele ainda não pediu. Vocês vão embora daqui 3 dias, como é que ele não pediu ainda? Aí ele fala, Yaya? Ela fala, se ele não pediu, ele tá preparando alguma coisa pra pedir, então fique bem bonito sempre. E eles dão risada. Os amigos do Fá já falam pra ele se ele tá namorando. Ele disse que ainda não fez o pedido. Eles falam pra ele que ele deveria fazer logo. Aí ele disse que vai bolar um jeito de fazer. E eles estão tendo aqueles momentos bem fofinhos dos dois. E aí o Prince faz um colar pra dar pro Fá e o Fá faz um colar pra dar pro Prince. E os dois vão lá pra montanha pra dar o banho de lua, que eu não entendi até hoje que banho de lua é esse, né? Mas eles vão. Quando chega lá, os dois se encontram. Aí eles estão conversando. E aí o Fá fala pra ele que ele tá indo embora. Ele não pôde ver muita coisa. Ele não queria ir embora da montanha. Ele queria construir casa, plantar árvore, fazer um monte de coisa ali ainda. Mas ele tem que ir. Mas uma coisa que ele queria fazer ele queria muito ter um encontro com o Prince ali na montanha onde os dois se conheceu. E o Prince aceita. E é um momento muito bonito dos dois. E aí no outro dia tá tendo uma festa de despedida pra eles. E quando você vê a comida, você já fala, essa salada de carne de porco cru vai dar uma merda. Pois é, dito e feito. Todo mundo tá comendo, menos o Prince não come e o Fá não come. E os amigos do Fá também não comem. Algumas pessoas também acabam não comendo, como o chefe da aldeia. E aí, a hora que os dois tá saindo pra ir por esse encontro,
Quem que eles vê? O JJ vem correndo e fala pro Fá que eles precisam voltar, porque tá todo mundo vomitando e com diarreia, e não sabe o que é, com dor de estômago. Aí eles voltam e aí tá todo mundo com intoxicação alimentar. Aí levam eles pro posto de saúde e eles começam a tratar eles e vai a noite inteira nisso. Então eles nem conseguem ir pro encontro. De manhã, quando ele termina o último paciente, eles estão indo embora. O Fá vai levar ele em casa, que o Prince acabou dormindo. Ele fala pra ele assim que não dá pra ver os vagalumes naquele horário, que já tá de dia, mas que eles poderiam ir junto no encontro que eles não conseguiu ter. Que aí, nesse dia, era pra eles ir embora, mas eles falam pro chefe da aldeia que eles não vão embora nesse dia. E o chefe fala que ele vai pra Chiang Mai e ele vai voltar no outro dia, ou 2 dias depois. Já que eles não vão, eles falam que eles não vão. Agora que eles vão esperar todo mundo da aldeia estar bom de saúde para poder eles ir. Que o povo ainda não tá 100%. Aí, eles estão caminhando. Bem na hora que eles estão caminhando, o Fá pega na mão do Prince e vê que ele tá muito quente. A boca dele tá pálida. E aí ele fala, põe a mão na testa dele e fala, você tá queimando, você tá doente, por que você não me falou? Aí ele fala, não, eu não tô doente, eu só não tô me sentindo bem. Aí ele dá uma tontura, o Fá leva ele pra casa e começa a tratar ele e vê que ele tá com muita febre e não abaixa. E aí o Mesá chega e diz que ele precisa ir lá ver o paciente. O Fá fala pro Prince que ele vai voltar, ele vai lá atender os pacientes e volta. E aí começa a cair uma chuvona. Quando ele volta pra casa do Prince, o Mesá diz que o Prince piorou muito, que ele tá gelado. E aí ele chega, ele tá acordado, ele fala que ele tá com frio, mas que ele tá muito gelado ainda. E ele pergunta o que ele tá sentindo, ele diz que ele fala, você tá com enjoado? Ele fala que tá um pouco enjoado, mas você não consegue vomitar nada. Aí na hora, pelos sintomas dele, o Fá fica desesperado. Ele volta correndo para o posto de saúde e ele começa a fuçar nos remédios. O JJ pergunta o que tá acontecendo. Ele fala que precisa de remédio. Ele fala, os antibióticos eu já levei lá para baixo. Ele fala, não, eu preciso de remédio para malária. Aí todo mundo, ele fica preocupado. Aí o Prince tá com malária. E se eu não tratar ele, ele vai morrer. E aí ele corre no tio, vê se ele consegue levar eles pra cidade. Só que o carro do tio tá quebrado, tá chovendo, não tá tendo como ele arrumar o carro. E ele fica a noite inteira ali tentando cuidar dele. E ele tá vendo que ele tá piorando, o carro não fica pronto. Quando é de manhã, ele joga ele nas costas e ele decide descer a montanha com ele no colo. Só que aí tá tudo em lama e chovendo, ele acaba escorregando. Bem nessa hora chega quem? Ai, meu Deus do céu, essa cobra peçonhenta, que pelo menos serviu pra alguma coisa, né? Do Sense, ele chega e fala, Prince, aí ele fala, ele tá com malária, eu preciso levar ele pro hospital. Ele, vamos levar ele pro hospital. Coloca ele no banco de trás. Quando o Fá vai entrar no carro, ele diz que o Fá não precisa ir. Eu falei, oi? Aí ele, não, você não foi capaz de cuidar dele, eu vou cuidar dele. Eu falei, ô garoto, se toca aqui, ele também não tem como ficar em volta dele 24 horas pra nenhum mosquito morder ele. Ô, o menino foi mordido por um mosquito, não foi culpa do Fá? Aí ele falou assim que ele ia cuidar dele, que era pra ele, já que como ele é médico, ele não tem tempo de cuidar do Prince, pode deixar que ele cuida. Eu falei, mas que garoto idiota, tu nem tava aí, meu filho. Ele tá carregando o rapaz nas costas todo esse tempo. Aí, bem nessa hora, chega o JJ e fala pra ele assim que o povo da aldeia piorou, precisa dele. E aí ele fica naquele dilema, ele fala, não, eu vou levar o Prince pro hospital. Aí o Prince fala pra ele, não, Fá, eu não vou ficar tranquilo se o povo da aldeia não estiver bem. Por favor, cuida deles. E aí ele fica. E ele lembra do que a namorada dele falou, a ex-namorada dele falou, que ela nunca, que isso nunca vai mudar. Que o Fá nunca tem espaço para outra pessoa, só pro trabalho na vida dele. E ele acha que ele não é a melhor pessoa para ficar com o Prince e cuidar dele. E aí ele cai na conversa peçonhenta da cobra, que leva o Prince pro hospital. O Fá vai cuidar dos aldeões. O Prince acorda no hospital com a mãe dele e com o Sense, que mente pra mãe dele falando que ele estava mal e que se não fosse por ele, ele teria morrido, e não é verdade, tá? Ele simplesmente apareceu no momento para levar ele pro hospital, mas quem cuidou dele mesmo foi o Fá. E aí ele pergunta do Fá, o chefe da aldeia diz que o Fá já foi embora, mas a verdade é que quando o Fá desceu, que chegou em Chiang Mai, ele ligou, o chefe liga pro tio Tong, e aí o tio Tong diz que tá com os meninos ali. O Fá pede pra falar com ele. Ele fala pra ele que hospital que ele tá. E aí eu fiquei puta da vida com esse chefe da aldeia. Porque ele disse assim que o Sense falou que não era pra contar onde o Prince tava. Eu pensei comigo, mas desde quando
mudar alguma coisa. Não, na minha opinião, se eu sou o chefe da aldeia e ele fala isso, eu falo, não, peraí. Eu virava pra mãe do Prince e falava assim, viu, realmente, não é pra contar pra ninguém onde ele tá? Se ela falasse, não tem problema. Eu ia falar, então, meu filho, cala a boca que ninguém tá pedindo tua opinião. Eu falava desse jeito. Não, ele acatou a opinião do menino, ele pediu pra não contar. Eu fiquei meio assim, tipo, cara, que sem noção isso. O rapaz, que não é nada dele, pediu pra não falar que hospital que ele tá pro Fá. O Fá que ele conhece lá da aldeia, que viu ele cuidando do Prince, de todo mundo. E ele não falou? Eu fiquei me boiando nessa história, viu? Falei, não. Tem coisa errada nesse negócio aí, tio. Esclareça isso, porque você que se equivocou muito nesse momento, hein? E aí o Fá volta pra cidade, já cheio de trabalho. Ele vai estar com o Dal e com o Clã, tá bebendo. Só que eles percebem que ele não tá bem. E aí o Clã ainda fala que eles vão pra Alemanha. E se o Fá não quer ir junto, ainda ele brinca. Acabei de chegar, vocês querem que eu vou viajar já? Aí eles dão risada. E eles estão ali conversando. Aí passam uns dias, o Prince vai pro hospital levar a mãe dele pra fazer um check-up. Quando ele chega lá, ele tá entrando, ele entra no elevador, o elevador tá fechando a porta, o Fá tá passando. E eles não se veem. E ainda a mãe do Prince pergunta pra ele assim, você não falou com o Fá? É aqui que não é nesse hospital que ele trabalha. Ele fala assim, não mãe, eu não falei com ele. O telefone que o chefe me deu, eu ligo e só dá caixa postal. Aí ela fala assim, mas por que você não continua insistindo? Ele fala assim, porque se ele quisesse falar comigo, ele também teria meu telefone, ele teria me ligado. Aí ele faz o check-up e vai embora. Aí quando o Fá chega em casa, o Dal entrega pra ele um convite. Que eu acho que quem mandou esse convite foi a Yaya. Que é chamando ele pra ir pra aldeia, porque eles vão receber os medicamentos que ele pediu. E eles estão fazendo tipo uma festa, que eles querem ele lá. Aí ele fala pra ele assim, que ele não vai não, que ele vai estar ocupado, ele não vai ir. Aí o Dal fala pra ele, por quê? Você não quer ir ver um certo professor? Aí ele fala, do que você tá falando? Ele fala, o Mesaku JJ já me contou tudo, eu acho que você deveria ir. Porque você pode ver ele. E ele volta pra aldeia. Chega lá, ele descobre que ele vê um desenho do Prince, que aí mostra quando ele tava infernizando o Prince lá, dando em cima dele. Ele chegou na escola e os meninos estavam fazendo um desenho, o Prince não tava. E ele fez o desenho do Prince. Aí ele entregou o Prince e falou, que isso? Ele falou, você não disse que era pra gente desenhar o que a gente gosta? Então ele quis dizer que gostava dele. E aí ele vê que atrás do desenho dele, o Prince desenhou ele, o médico. Aí ele encontra a Yaya e ela conta pra ele que o Prince esteve ali, mas ele já foi embora. Aí ela fala pra ele se ele já desistiu. Ele disse que ele não conseguiu falar com ele, que ele acha que ele não é a pessoa ideal pra cuidar do Prince, e sim outra pessoa, já que o trabalho dele toma muito tempo dele. Ela diz pra ele, você vai desistir assim? Aí ela fala, você sabia que eu queria fazer uma bolsa maior pro Prince? Aí ele não quis, por causa desse único desenho aqui, que é aquela coroinha de Prince, que as crianças abordou pra ele. Aí o Fá fala pra ela assim, provavelmente ele já tem uma bolsa nova. Ela fala, pode ser. E aí o Fá tá voltando embora, todo tristinho no aeroporto, ele encontra quem? A cobra peçonhenta do Sense. Ele fala assim, que você veio aqui pra ver o Prince? Ele fala que foi pra ver se ele tava cuidando bem do Prince. Ele disse assim que ele não precisa se preocupar se ele cuida bem do Prince, porque ele cuida. Mas que o Prince não estava feliz. Então ele e o Prince não estão juntos. E aí ele tá indo viajar. Ele tá indo embora mesmo. E aí o Fá volta correndo pra casa do Prince. Chega lá, ele chama, ninguém sai. Sai um empregado e fala, senhor Fá. Ele fala assim, eu queria falar com o Prince. Ele fala, eles não estão, eles viajaram pra Alemanha. A Alemanha é essa que o Clã chamou ele. E aí ele volta pra cidade e decide viajar com os amigos dele. E com o Dal. E aí eles estão no aeroporto, eles estão comentando sobre isso. Sobre a história dele. Os meninos falando, nossa, você realmente namora um príncipe, olha que legal. Aí o Nuen, amigo do Clã, fala assim, eu tenho um amigo que também teve o coração partido por um médico lá nas montanhas. Aí o Fá fala assim, esse seu amigo por acaso se chama Prince? Aí ele fala, Aí ele fala, Prince, não sei o que ela fala sobre o nome dele, ele fala, você tá falando do mesmo Prince? Aí eles começam a rir. Aí o Dal fala pra ele assim, Fá, o Prince é amigo do Clã. Eu tava esperando esse momento do Fá descobrir que o cunhado dele
é amigo e amicíssimo do namorado dele. E aí eles tudo dão risada. Aí o clã, olha como que o clã é um amor de pessoa. O clã fala pra ele assim, mas o Prince não foi para a Alemanha. Aí ele, como assim? Não, o Prince estava na apresentação da faculdade, no desfile. Aí ele fala, é. Aí ele fala que então que ele não vai viajar. E ele fala pra ele, corre, e ele vai correndo. E aí todo mundo fica comemorando, dando apoio pra ele. E ele vai pra faculdade. E aí quando chega lá, o Prince tá no intervalo do desfile. O Prince escuta chamarem ele no microfone e fala que tem uma pessoa procurando por ele. Aí ele olha, tá o Fá lá gritando, Prince! Prince! Aí ele, para com isso! Ele, Prince, espera aí! E ele chega até onde ele tá, todo mundo para pra ver. E ele entrega pra ele o cordão que ele fez, porque o Prince já tinha entregado o cordão que ele fez pro Fá, ele entregou pra ele no dia que ele tava doente. Ele achou que ele ia morrer, ele entregou pra ele. E aí o Fá disse pra ele que ele foi entregar isso pra ele. E aí a hora que o Fá chega perto dele, ele pergunta como que ele achou ele ali. Aí ele conta que essa história, que os amigos dele estavam conversando com os meninos no aeroporto, e descobriu, e o clã contou que ele tava ali. Aí ele fala, e o que você queria comigo? Aí ele fala, eu queria te ver pra entregar isso. E entrega o cordão pra ele. E põe, a Nicola pergunta se pode pôr nele, ele fala que sim. E aí ele diz pra ele que eles não vão se separar nunca mais. E ele pergunta na frente de todo mundo se o Prince quer namorar com ele. Aí todo mundo começa a falar, diz sim, diz sim. E aí ele faz que é o sim dele. Eu acho tão bonitinho ele fazendo isso. Aí ele fica todo feliz, ele diz que eles nunca mais vão se separar. Ele pede pra abraçar ele, eles se abraçam. Quando o Fá pensa que vai beijar ele, o Prince tira a cara assim e fala que não. Aí ele acaba levando ele dali, o Prince fala pra ele, vem comigo, e eles saem. Aí passam uns dias, a gente vê indo pra aldeia o Prince, o Fá, o Dal e o clã. Ele levou, lembra que eu falei que eu queria muito ver o Dal e o clã na aldeia com eles. E aí o Dal tá lá brincando com as crianças, o Prince vai lá pra escola, as crianças ficam super felizes de ver ele, puxam o Fá junto pra abraçar eles. Eles estão se divertindo. Aí tem um momento em que o Dal com o clã tá brincando com as meninas. E ele pergunta pras meninas sobre a tabuada. E o clã fala pra ele assim, e Dal com o clã é o quê? Ela fala, namorados. Aí eles vão caminhar num monte de flores. E aí o Dal dá um colar que ele fez pro clã. E o clã dá um colar que ele fez pro Dal. E aí o Dal fala, você fez pra mim também? Ele fala que sim. Ele fala que tá frio ali. Ele fala, eu disse pra você pôr mais roupa. E aí os dois ficam abraçadinhos, ele abraça ele pelas costas, assim, que é uma coisa que o Jong adora fazer, os meninos já falou isso. Ele falou que o Duck já falou que ele adora ficar abraçando ele pelas costas. E aí ele abraça ele, é um momento tão bonitinho dos dois vendo o sol se pôr ali abraçadinho no meio das flores. E a gente vê o Fá com o Prince sentados na pedra. E aí o Fá fala pro Prince que ele sempre quis escalar o Himalaia com a pessoa. E aí ele fala que sempre foi o sonho dele, mas não no sentido literal, mas no sentido assim, que se ele acha, ele sempre pensou assim, quando ele chegar no final do Himalaia, lá no topo do Himalaia, a pessoa que ele ama vai estar lá esperando por ele, ou vai subir junto com ele. E que ele, depois que largou da namorada, ele achou que ele tinha desistido desse sonho, mas que o Prince fez ele ter esse sonho novamente. Aí ele segura a mão do Prince e fala pra ele assim, você escala a montanha comigo? Meu Prince. Aí ele pega e fica olhando pra ele, ele fala assim, você tem certeza que você será meu príncipe? Aí o Prince fala pra ele, não, você será meu Fá. E aí os dois se beijam e acaba o episódio, gente. Acabou, nosso príncipezinho. E a gente não precisa ficar muito triste não, porque sexta-feira, gente, dia 29, tem um episódio especial que pelos pedacinhos que a gente viu já vai ser muito fofo, que aí são os 4 lá na cidade. E vai ser bem legal a gente ver essa relação dos 4 convivendo junto. Eu sou apaixonada nesses dois casal. Eu achei as séries incríveis, tanto Sky quanto Star. Eu gostei muito delas, eu tenho um carinho especial por essa série. Eu gosto desses casais, eu acho que eles são românticos na medida certa, eles são engraçados na medida certa. Eles têm o drama deles na medida certa, então eu gosto disso. Eu acho que a GMM fez uma boa sacada em fazer essa série, uma série dividida em dois estágios,
que focamos bem nas duas histórias, entendemos bem o desenrolar das duas histórias, não ficou faltando nada, não ficou ponta solta, não ficou uma história mal contada, nem corrido demais, que eu acho isso que acontece às vezes quando tem muito casal numa série, que fica corrido, o final de algum dos casais fica corrido, ou fica muito simples, ou fica muito sem nexo. Então eu gostei disso, eu gostei dessa jogada que a GMM fez. Eu tô achando que a GMM tem trabalhado, tem se empenhado bastante em melhorar muito os seus BLs, gente. Eu acho, assim, que esse boom que ela tem tido ultimamente é porque ela, tipo, acordou e falou, não, a gente precisa trabalhar mais, melhorar a qualidade dos BL, melhorar as histórias, melhorar como que os personagens vão interagir, os atores trabalharem melhor, se interagirem melhor. Eu vejo muita gente que critica a GMM, eu particularmente não tenho nada contra a GMM, não vejo esses erros grotescos que eles falam. Tem gente que fala que a GMM tem preconceito com a sexualidade, isso e aquilo. Eu não vejo assim, tá? Até porque a gente tem aí que o representante maior da GMM é o Gun, que é assumiu a sexualidade dele, a homossexualidade dele. Então eu não vejo isso, ele é o reizinho da GMM, a gente sabe disso. Eu gosto das produções da GMM. Tem produções que me agradam mais, tem produções que me agradam menos. Como Enchanté me agradou menos. Eu tinha uma expectativa muito grande e não chegou no que eu queria. Mas não quer dizer que eu desgostei, ela ainda está na minha playlist. Tem produções que eu detesto, como Tom Chocolate, eu detesto mesmo. Mas tem produções que eu amo de paixão, como Together, como Star, como Not Me, como Betty Buddy, como Sotus, como Dark Blue Kiss. Você entendeu? São séries que a GMM faz que eu gosto muito. Como Vice-Versa agora é uma série muito boa. Second Chance. Se eu for falar todas as séries da GMM que eu gosto aqui, eu vou ficar até uma semana falando, tá? Então eu gosto, tô gostando. Eu gostei desse final. Quero muito ver o episódio especial. Vou fazer um vídeo sobre o episódio especial. Então vai ser um vídeo bem mais detalhado. Eu vou falar todos os detalhes desse episódio especial, que eu acho que vai ser lindo, vai ser incrível esse episódio especial. Então eu espero muito pra ver esse episódio dia 29. Quero saber a opinião de vocês. Vocês gostou do final? O que vocês achou que faltou? E o que vocês amou neste final de Sky in Heart? Então coloca aqui que eu vou responder vocês. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Já ativa as notificações para saber quando eu coloco o vídeo no canal. Deixa seu like. Like é importantíssimo para o canal, então não esquece de deixar o like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.